Shalom! Eu sou o professor Nilson e você está no canal Barba Pensante. Hoje nós vamos pensar sobre estender a sua mão para Deus. Hoje nós vamos ler o texto que está em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no verso de 1 a 5, que diz exatamente o seguinte. Eu vou usar aqui a Bíblia, na versão Bíblia Judaica completa, na versão Teologia Externa, justamente para trazer essa nova perspectiva a respeito de um contexto mais próximo do seu contexto original. Então vamos agora prosseguir a nossa live com Marcos, capítulo 3, nós vamos ler o verso de 1 a 5. Foi outra vez a uma sinagoga. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusá-lo, certas pessoas o observavam cuidadosamente, para ver se faria a cura no Shabat, no sábado. Yeshua disse ao homem da mão atrofiada: venha para onde eu possa ver você. Então Yeshua lhes disse: o que é permitido fazer no Shabat? O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles não responderam nada. Então, olhando ao redor, sentindo a ira por uns e compaixão por outros, por causa da natureza do coração deles, ele disse ao homem: estenda a mão. Assim que ele a estendeu, a mão foi restaurada. Então os perushim, os fariseus, saíram e começaram imediatamente a conspirar com alguns membros do partido de Herodes sobre como poderiam matá-lo. Esse trecho do Evangelho que está descrito aqui no Evangelho de Marcos também é descrito no Evangelho de Mateus e de Lucas. Mas especificamente eu li o de Marcos por dois motivos. Primeiro, para trazer um outro panorama. E vamos analisar o aspecto do contexto original que estava tratando dessa realidade, né? O que está por detrás desse texto. E segundo, porque se compararmos com os outros dois textos, para a mensagem de hoje, para o que nós vamos estar conversando e pensando, refletindo sobre, o Evangelho de Marcos traz uma proximidade maior. Para começo de conversa, vamos fazer qualquer texto bíblico que nós devemos estudar ou que nós devemos buscar o seu entendimento, nós devemos trazer, refletindo sobre o seu contexto histórico, a situação que estava ocorrendo. Antes de mais nada, os evangelhos são uma biografia do que realmente aconteceu. É interessante nós observarmos a diferença de cada um deles, que dentro da teologia é chamado de evangelhos sinóticos, que eles falam a mesma coisa, só que de perspectivas diferentes. Isso prova mais um dos motivos que prova a sua veracidade, porque são pessoas diferentes falando a mesma história, mas perspectivas diferentes. Há similaridade, mas não exatamente a mesma, vão usar a mesma fórmula, a mesma coisa, os mesmos dizeres um para o outro, uma cópia, eles não vão copiar um do outro. Eu gostaria aqui de dar um shalom a você que está chegando, shalom a Priscila que está nos atendendo, assistindo agora, e Poker Tov, que é bom dia. Vamos voltar ao primeiro ponto. Yeshua estava onde? Estava em Cafarnaum, a cidade em que ele morou durante grande parte, praticamente, do seu ministério.
ele entrou numa sinagoga, que era o seu costume, ele sempre fazia isso, e ali estava um homem que havia uma mão atrofiada. Em outras versões está a mão ressequida. A questão do homem estar com a mão ressequida, justamente no sábado, justamente nessa altura do campeonato onde Yeshua, e aqui eu quero usar o título dele em hebraico, para a gente entrar mais nesse clima de trazer o contexto original, como eu já tenho falado várias vezes, que o fato de estar usando o nome Yeshua, não Jesus, na verdade é só proximidade. Exatamente se aproveitar do contexto do que a língua hebraica nos traz, e principalmente esse contexto judaico que existe, reconhecendo Yeshua como um judeu. Jesus era judeu, Jesus era judeu, e o nome dele original é Yeshua, então por que não usar o nome original? É só por uma questão do contexto do qual nós estamos trabalhando. Mas ele estava numa sinagoga. Aqui nós já estamos acompanhando, principalmente juntando com todos os evangelhos que têm narrado sua história. Ele sempre ia, mas já estava atraindo a atenção das pessoas que estavam ao seu redor, porque ele já havia começado a realizar milagres, ele já havia começado a realizar ensinamentos. Então as pessoas, quando chegaram até ele, estavam buscando procurar algo, que era a presença de Deus. E algo que é uma característica muito importante do mistério de Yeshua é que ele demonstrava o seu relacionamento com Deus, mas principalmente a manifestação com Deus. Ninguém que tenha visto ou assistido as suas mensagens, ou tenha um contato com ele, cruzou seu caminho, ficou exatamente igual. Sempre tiveram uma experiência com Deus através da vida de Yeshua. Isso é fato, os evangelhos nos mostram. Mas algo curioso aqui é que onde se espera encontrar um homem com uma doença, um homem com uma enfermidade, como uma pessoa que está com uma mão atrofiada? Justamente na sinagoga, esperando encontrar com Yeshua. Sabendo disso, os fariseus, que nessa época já havia um grupo que realmente estava se incomodando com a mensagem dele, foram até lá para esperar e buscar que ele realizasse o milagre no sábado. Porque para eles, sábado não se trabalha. Mas aqui tem um ponto bem interessante, uma chamada de atenção, que Yeshua dá a esses homens, justamente nesse acontecimento. Existe sim, se nós observarmos não só a tradição judaica, a partir das próprias escrituras, contexto um princípio chamado malachá, que significa são as proibições do sábado. São de acordo com a Mishnah, que é a tradição oral, que foi escrita começou a ser escrito um século antes de Yeshua e foi finalizada por volta do século 2, 3, onde muitos sábios, sacerdotes, rabinos, pessoas que estudavam as escrituras, começaram a reescrever e registrar toda a tradição oral, justamente para não perdê-la. E esse registro é chamado de Mishnah, que é como se fosse a primeira parte do Talmud, que é um compêndio de comentários das escrituras. E na Mishnah existe uma lista de 39, que os rabinos estabeleceram como 39 ações que foram caracterizadas como trabalhos que não se podia fazer no sábado. Mas havia uma exceção, que é a preservação da vida. Tudo que se relacionava à preservação da vida não era considerado trabalho, mas essa pessoa poderia, talvez até era necessário ter uma atividade justamente para preservar a vida, então esse seria a exceção. Então, o único motivo que não seria caracterizado como trabalho seria tudo aquilo que fosse feito para preservar a vida, onde a vida pudesse ter um risco. Por isso que a primeira pergunta que Yeshua fez foi: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? O bem seria preservar a vida. O mal seria fazer um trabalho porque você queria fazer uma coisa que se faz todos os dias. Que você poderia fazer todos os dias. Justamente porque sabendo, como diz as escrituras aqui, sabendo a intenção daqueles homens que estavam lá. Eles não estavam preocupados com aquele rapaz que estava com uma mão atrofiada. Lembrando que na época, qualquer pessoa que pudesse ter um limite físico, passava muita necessidade. Porque é uma sociedade construída em cima do seu valor individual. Então, uma pessoa,
pela sua própria força, ela podia sustentar sem problema nenhum. Podia estabelecer alguma relação na sociedade sem problema nenhum. Mas uma pessoa que ela não teria capacidade de fazer um trabalho, na época, trabalhos essencialmente eram braçais, né, ela sempre seria uma pessoa dependente da família, dependente de alguém, né, que tivesse sempre necessidade de ser sustentado por alguém. Então aquele homem estava numa situação muito difícil, porque ele passou a vida dele toda, não se sabe, bom, a vida dele toda estava com essa limitação que não permitia ele exercer todas as suas funções, todas as suas atividades, né, não permitia com que ele pudesse, de repente, demonstrar algum dom ou em algum ofício, porque a ferramenta principal do corpo humano, que são as mãos, no caso dele, estava com uma delas atrofiada, uma delas ferida, uma delas praticamente inutilizada. Então era óbvio que um homem que estava nessa condição, tendo um rabino itinerante realizando milagres, como era o caso de Yeshua, seria inevitável ele ir lá buscar receber alguma cura dele. Então a intenção daqueles fariseus, aqueles homens que estavam lá, né, aqueles homens que estavam buscando alguma coisa para acusar Yeshua, sabendo que ele poderia, estavam aguardando que ele fizesse algo, não porque a manifestação de Deus ia ocorrer, não porque um milagre de Deus ia ocorrer, mas porque eles queriam ter alguma coisa que pudesse acusar a Yeshua. Por isso que Yeshua fez essa chamada de atenção, que se você olhar para o seu contexto original, é bem dura, quando ele diz assim, é permitido fazer o bem ou o mal. E ainda continua, né, salvar uma vida ou matá-la. A chamada de atenção estava no fato de que o propósito do Shabat é um memorial do relacionamento com Deus, é um memorial da presença de Deus, um memorial do milagre do Eterno sobre a humanidade, de aproveitar o seu relacionamento com Deus. O Shabat até há uma expressão hebraica que não se costuma dizer estou guardando o sábado, mas sim estou cumprindo o sábado, cumprindo o Shabat. E o cumprimento está das respeito a essa proximidade de relacionamento, da intenção verdadeiramente do sábado, do Shabat, de um dia, no caso, separar um dia para se relacionar com Deus, se aproximar das coisas de Deus, conhecer mais a Deus e principalmente saber mais da vontade e do propósito de Deus na sua vida. E os milagres que Yeshua realizava naquela época tinham essa intenção de trazer transformação da pessoa, transformação individual, transformação física, para trazer uma transformação no coração e na mente, para as pessoas possam cumprir os seus propósitos diante do Eterno. E aquele rapaz estava lá buscando ser curado, buscando alguma coisa nesse sentido. E a intenção daqueles homens, e o que chamou a atenção de Yeshua, era que eles estavam totalmente cegos para qualquer benefício que aquele homem pudesse ter, tendo em vista que eles eram homens religiosos e que se espera de pessoas nessa posição buscar sempre o bem das pessoas, fazerem que as pessoas que têm necessidade, que elas possam ajudar de uma forma, facilitar de uma forma, porque eles possam ser supridas de suas necessidades. Mas a chamada de atenção de Yeshua no coração daqueles homens era que ele interpretou a intenção verdadeira deles. Mais adiante nós vamos ver sobre o que ele fala com relação com o silêncio deles, porque realmente eles se pegaram em uma saia justa, não tiveram o que responder, porque realmente a intenção deles era ruim, eles entenderam que Yeshua sacou qual é a motivação deles, depois que ficaram em silêncio, não tinham o que dizer, estavam lá exatamente para aquilo, não estavam pensando em fazer o bem e o mal, só que pensando neles mesmos. Por isso, quando a expressão dureza do coração, observou a dureza do coração deles, a palavra ela poderia ser traduzida como teimosia. O que fez com que aqueles homens estivessem cegos e não observar a necessidade do outro é a sua teimosia. Teimosia em querer justificar algo para si mesmo, atender o seu próprio orgulho. Esse é o principal motivo que nos faz afastar de Deus, que é quando nós olhamos para, em vez do Criador e Consumidor de todas as coisas, em vez de olhar para o Pai, que nos atende, o Criador, que criou todas as coisas para o nosso benefício, nós começamos a olhar para a nossa própria satisfação pessoal, nosso ego pessoal. E assim, nós acabamos nos motivando por teimosias. Teimosias de atender o nosso próprio orgulho, teimosias de que a resposta tem que ser para nós mesmos.
E quando nós olhamos pela teimosia, nós perdemos o tempo. Algo que Yeshua mostrou ali, quando pediu para o homem simplesmente estender a mão, e ele estendeu, e esse foi um dos milagres mais inusitados que Yeshua fez. Porque ele não colocou a mão sobre a pessoa, ele não fez uma atividade, uma oração, alguma coisa de grandes proporções para as pessoas verem o milagre acontecendo assim, de uma forma quase assim, um espetáculo. Não, ele só pediu ao homem, estenda a mão. Primeiro pediu para ele ficar em pé, para que todos possam vê-lo, para ficar no centro das atenções. Depois ele simplesmente, estenda a mão. Ele não disse assim, estenda a sua mão dolorida, estenda a tua mão ressequida, estenda a sua mão atrofiada. Não, ele disse, estenda a mão. Um movimento casual, um movimento simples, um movimento natural daquele homem. Ele simplesmente estendeu. E a mão estava curada, imediatamente curada. Sem que o Senhor estivesse lá tocando nele, sem que o Senhor estivesse falando palavras, uma palavra a mais, clamando a Deus para que ele possa ser curado. Não, simplesmente disse, estenda a mão. Aquilo fez com que aqueles fariseus, aqueles homens religiosos que estavam lá, foi quase nada, né? Porque eles se viram que Yeshua não respondeu ao que eles buscavam. Ele simplesmente foi justamente contra exatamente a teimosia deles, né? Escancarando a teimosia deles. E por final, simplesmente eles acabaram cedendo à sua própria teimosia, né? Porque quanto mais insistente nessa posição de teimosia, né, mais cego o indivíduo fica, mais cego espiritualmente, mais distante de Deus. O que eu estou querendo dizer, o que nós estamos aprendendo hoje através dessas escrituras, através dessa passagem dos evangelhos, e qual o ensinamento que Yeshua está nos passando através dessa situação. Que quando nós, muitas vezes, às vezes no nosso dia a dia, nos dias de hoje, a gente tende a sempre querer buscar algo que nos atenda ou nos satisfaça. Mas alguns posicionamentos podem ser muito perigosos. Um deles é a teimosia. Que nós possamos entender essa situação e reconhecer onde nós estamos sendo teimosos em algumas posições. Porque, fatalmente, né, o teimoso, aquele que segue, insiste na teimosia, ele tende a perder aquilo que ele busca. Ele tende a se decepcionar em vez de satisfazer. E, principalmente, é uma atitude que o faz afastar-se de Deus. O propósito da nossa vida é nos relacionarmos mais com Deus, é estarmos mais íntimos de Deus, é estarmos mais próximos de Deus, sabendo exatamente qual é a vontade dele para a nossa vida. E uma das coisas que nós devemos sempre nos corrigir, isso é constante. Ninguém pode dizer assim, a teimosia é algo que eu estou livre. Não, você nunca está livre de teimosia, isso é natural. Mas o que sim nós podemos fazer, é sinalizar com relação a isso, é ficar atento aos momentos de teimosia. Aquele homem com a mão atrofiada, ele podia também estar no momento de teimosia, querendo alguma coisa só para ele. Talvez ele nem estaria naquela sinagoga naquele dia. Mas ele estava lá apenas buscando alguma coisa. Que possamos tomar essa posição, de reconhecer a nossa necessidade e o quanto nós queremos mudar a nossa realidade, para entregar essa necessidade nas mãos do Eterno, estendendo as mãos para Ele quando Ele nos chama. Porque quando nós estendemos a mão para Deus, Ele faz a diferença, Ele pega, Ele transforma, Ele corrige, Ele restaura. E quando nós nos posicionamos numa posição de teimosia, é como se nós pegássemos nossa mão e estivéssemos guardando, e não recebendo de Deus o presente que Ele tem estendido para nos dar. Essa mensagem para o dia de hoje, vamos estar pensando sobre isso, refletindo sobre os momentos em que nós estamos nos retendo a nossa mão, sendo teimosos, não aceitando olhar a necessidade do outro, ou mesmo não reconhecendo a nossa própria necessidade, e vamos estar estendendo as nossas mãos em direção ao Eterno, para que Ele possa colocar em nossas mãos a resposta da nossa necessidade, a resposta da nossa oração, a nossa cura, a nossa restauração, o nosso milagre, como um presente. Que hoje você tenha um dia abençoado, na presença do Eterno, e até amanhã, nossa próxima live.